Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, IFSU. Edital número 90/2024. Dispõe sobre o vestibular para ingresso na Educação Profissional Técnica de nível médio, forma integrada, para o segundo semestre letivo de 2024. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSU, por meio do Departamento de Seleção e da Pró-Reitoria de Ensino, torna público o presente edital, que regerá o vestibular de inverno 2024, para ingresso nos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, forma integrada, do campus Pelotas. Aqui tem uma coisinha que botar endereço? Vamos endereço? Não. Não? Tá. Preliminares. 1.1. A realização do vestibular está sob responsabilidade do Departamento de Seleção, responsabilidade de planejar, coordenar e executar o vestibular, bem como divulgar os resultados e todas as informações pertinentes. 1.2. Podem se inscrever para concorrer aos cursos e vagas para Educação Profissional Técnica de nível médio, forma integrada, definidos no anexo 1 deste edital. Somente os candidatos que comprovarem conclusão do ensino fundamental ou equivalente, na data da matrícula. 1.3. A seleção para provimento das vagas compreenderá uma prova de conhecimentos do ensino fundamental, abrangendo questões de língua portuguesa, matemática, história e de geografia, mediante aplicação de prova objetiva de múltipla escolha. 1.4. O candidato realizará a prova na cidade do campus para a qual fez sua inscrição. 1.5. O resultado deste vestibular de inverno 2024 será válido para o preenchimento das vagas oferecidas para o ingresso do segundo semestre letivo de 2024. 2. Das vagas. O vestibular para ingresso nas vagas oferecidas nos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, forma integrada, conforme o anexo 1, vai se dar por 2 sistemas de ingresso. Letra A, por acesso universal. Letra B, por acesso universal e reserva de vagas para egressos de escolas públicas. 2.2. Do total das vagas oferecidas em cada curso de Educação Profissional Técnica, serão reservados 50% para candidatos egressos de escolas públicas, em decorrência do disposto na Lei número 12.711 de 2012 e na Portaria Normativa do MEC número 18 de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa do MEC número 9 de 5 de maio de 2017. 2.2.1. Terão direito a concorrer à reserva de vagas para egressos de escolas públicas os candidatos que tiverem cursado no sistema público de ensino a totalidade do ensino fundamental, conforme anexo 2 deste edital.
2.2.1.1. Conforme Instrução Normativa IFSU número 7/2019, os candidatos sujeitos à política de cotas para pessoas com deficiência que comprovarem ter cursado o ensino fundamental integral ou parcialmente em instituição filantrópica especializada no ensino e aprendizagem de pessoa com deficiência apresentada e, desde que preenchidos os demais requisitos, serão equiparados àqueles egressos integralmente de escola pública, para fins de satisfação do requisito de ter cursado o ensino fundamental integralmente em escola pública, previsto nos artigos 1º e 4º da Lei nº 12.711, de 2012, e artigos 2º e 3º do Decreto nº 7.824, de 2012. 2.3. De acordo com os dados informados no formulário de inscrição, o candidato será classificado às cotas listadas a seguir, de acordo com o artigo 14 da Portaria Normativa MEC número 18 de 2012. Veredital. Mais informações, veredital. Dois ponto 3.1. Conforme resolução do CONSUP-FISUL número 255, de 3 de abril de 2023, anexo 3, os candidatos negros, pretos e pardos, que concorrerem às cotas nas modalidades L2, L4, L6 e L8, que forem aprovados, deverão participar de procedimento de heteroidentificação, complementar à autodeclaração através da comissão específica do IFSUL para a aferição de seus direitos. Eu já tinha feito Tá. isso. 2.3.1.1. O candidato aprovado na reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos, que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação quando convocado, será excluído do processo e perderá o direito à vaga, não retornando para a lista do acesso universal. 2.3.2. Os candidatos indígenas deverão apresentar declaração de pertencimento étnico indígena, anexo 4, expedida no ano vigente e assinada por 3 lideranças da comunidade indígena, cacique e mais 2 lideranças, e declaração de residência fornecida pela FUNAI, segundo o item 3 da portaria FUNAI, número 1812, PRSE, de 12 de dezembro 1812 PRSE, de 12 de dezembro de 2013, conforme o modelo no anexo 5 deste edital. 2.3.3. Os candidatos portadores de deficiência deverão apresentar cópia digitalizada de laudo médico que ateste a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID, Portaria Normativa número 9, de 5 de maio de 2017, nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto número 5.296, de 2004,
Artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1. Na Lei número 12.764 de 2012. Artigo 1º, parágrafo 2º. E na Lei número 14.126 de 2021. 2.3.4.1. Após o preenchimento das vagas estabelecidas para o ingresso pelo Sistema de Acesso Universal, será feito o preenchimento das vagas estabelecidas para o Sistema de Reserva de Vagas, destinada aos candidatos egressos de escolas públicas, conforme os itens 2.2 e 2.3 deste edital, e que não foram aprovados pelo Sistema de Acesso Universal. 2.3.5. O candidato aprovado na reserva de vagas, quando convocado para realizar a matrícula, deverá apresentar a documentação exigida no item 12 deste edital, para comprovar sua condição de cotista. 2.3.5.1. Tá? Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos para concorrer à reserva de vagas para egressos de escolas públicas, observando a documentação a ser exigida na matrícula. (2.3.5.2). Caso o candidato não comprove sua condição de cotista no momento da realização da matrícula, perderá o direito à vaga na respectiva cota e retornará para a lista do acesso universal. 2.3.5.3. O candidato aprovado na reserva de vagas que não apresentar a documentação de matrícula no período estabelecido, perderá o direito à vaga e não retornará para a lista de acesso universal. 2.4. O candidato concorrerá apenas a uma vaga no curso e turno que escolher no ato da inscrição. 2.4.1. No campus onde o número de candidatos inscritos for menor do que o número de vagas oferecidas, poderá ser feita a matrícula desses candidatos sem a necessidade de realização de prova. 2.4.1.1. Caso não sejam preenchidas todas as vagas com os candidatos matriculados, as vagas remanescentes poderão ser ofertadas através de seleção complementar, em caráter excepcional, através de edital específico a ser realizada no campus onde estão sendo ofertadas as vagas. 3. Das inscrições. 3.1. A inscrição deve ser efetuada exclusivamente com o número do CPF e do documento de identidade do candidato e deve obedecer à forma descrita neste edital. 3.2. O candidato deverá fazer sua inscrição no site das 19 horas do dia 8 de julho de 2024 até às 16 do dia 22 de julho de 2024. 3.3. É permitido apenas uma inscrição por candidato. 3.4.
O preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e as informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato. 3.4.1. Após a realização da inscrição, caracterizar-se-ão como aceitas as normas e preenchimentos publicados na internet, por meio de editais, anexos ou notas públicas, não cabendo ao candidato alegar desconhecimento dessas informações. 3.5. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente assinalar o nome do curso pretendido com o respectivo turno do funcionamento, de acordo com o anexo 1 deste edital. Cursos e vagas para educação profissional técnica de nível médio, forma integrada. A concorrência à reserva de vagas para egressos de escolas públicas, conforme itens 2.2 e 2.3 deste edital, ocorrerá de forma automática, de acordo com o preenchimento do formulário no ato da inscrição. 3.6. O candidato que deixar de assinalar todos os campos obrigatórios no formulário não terá sua inscrição realizada. 3.7. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o formulário de inscrição. 3.8. No caso de falsidade das informações declaradas, o candidato terá sua inscrição no vestibular ou sua matrícula cancelada a qualquer tempo, além de outras implicações legais. 3.9. O documento de identidade indicado no ato da inscrição deverá estar no prazo de validade e apresentar as seguintes características. Letra A. Fotografia que permita identificar o portador. Letra B. Bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações. 3.9.1. São considerados para fins de identificação os seguintes documentos. Letra A. Carteira ou cédula de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria da Justiça e da Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas ou pelas polícias militares. Letra B. Carteira Nacional de Habilitação, expedida a partir da Lei número 9.503, de 1/7/1997. Letra C. Passaporte. Letra D. Carteira expedida por ordens ou conselhos criados por lei federal e controladores do exercício profissional, desde que contenha fotografia e número do documento de identificação que lhe deu origem. Letra E. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, desde que contenha fotografia
e número de identificação que lhe deu origem. 3.9.2. Não serão aceitos documentos onde se lê não alfabetizado. O candidato deverá conferir até o dia 23 de julho de 2024 pelo site se sua inscrição foi homologada. 3.11. Caso tenha cumprido o item 3.2 deste edital e não esteja na lista dos inscritos, o candidato deverá contatar até o dia 24 de julho de 2024 o Departamento de Seleção através do e-mail des@ifsul.edu.br. 3.12. O DES não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica nos computadores, de falhas na comunicação, de congestionamento de linhas de comunicação, bem como por força de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 3.13. O candidato somente será considerado inscrito no vestibular de inverno 2024 após ter cumprido todas as instruções pertinentes descritas no item 3 e seus subitens. 3.14. A inscrição no vestibular de inverno 2024 será gratuita. 4. Dos candidatos com necessidade de atendimento diferenciado. 4.1. Conforme o disposto no artigo 27 do Decreto número 3.298/99, serão providenciadas adaptações de prova, condições adequadas ao apoio necessário para a realização do vestibular, conforme a necessidade especial apresentada, levando-se em consideração critérios de viabilidade e razoabilidade. 4.2. O candidato com necessidade de atendimento diferenciado ou que precise de equipamentos e ou tempo adicional para a realização da prova, deverá formalizar solicitação junto à coordenação do processo seletivo do campus para o qual se inscreveu, até o fim do período de inscrição. 4.3. O candidato com necessidades especiais que solicitar tempo adicional para realizar a prova deverá apresentar atestado médico com a declaração que a deficiência da qual é portador requer concessão de tempo extra. 4.3.1. O tempo de ampliação, em nenhuma hipótese, será superior a 1 hora. 4.4. A solicitação de atendimento, devido a situações emergenciais de saúde, deverá ser feita pelo candidato. A coordenação do processo seletivo do campus para o qual se inscreveu, com antecedência mínima de 48 horas da data da prova. 4.4.1.
A solicitação acompanhada de atestado médico será apreciada por médico do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que poderá deferi-la ou não. 4.5. Caso não sejam respeitados os prazos estabelecidos nos itens 4.2 e 4.4 deste edital, o DES não se responsabilizará por propiciar condições especiais para a realização da prova. 5. Da prova. 5.1.1. Os portões serão fechados às 15h55. 5.1.2. Não será permitido acesso ao local da prova para o candidato que comparecer após as 15h55. 5.1.3. A prova será constituída de 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 de história, 10 de geografia, totalizando 40 questões. 5.2. Os conteúdos programáticos das disciplinas que fazem parte da prova de seleção estarão à disposição no site Vestibular de Inverno, no link Conteúdo Programático. 5.3. Para realizar a prova, o candidato terá de apresentar um dos documentos de identidade original constantes no item 3.9.1 deste edital. 5.3.1. O documento de identidade deve estar em bom estado de conservação, com fotografia que permita identificar o portador, e não poderá constar a identificação não alfabetizada. 5.4. A listagem dos locais de prova, contendo a localização dos prédios e das salas, será publicada no site e vai estar disponível no dia 7 de agosto de 2024. 5.4.1. Não serão fornecidas informações por telefone sobre a identificação dos locais de prova de cada candidato, devendo o próprio consultar o seu local de prova no site, identificado pelo número de inscrição. 5.4.2. É de responsabilidade do candidato conhecer com antecedência o local em que deverá realizar a prova. 5.5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência de meia hora, munido de documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 5.5.1. Não será permitido o uso de calculadora. 5.6. O tempo de duração da prova destina-se à resolução das questões e ao preenchimento dos cartões de respostas. 5.7. Será de inteira responsabilidade do candidato a transcrição das respostas dos cadernos de questões para o cartão de respostas, que deverá ser realizada exclusivamente com caneta azul ou preta. 5.8. O gabarito oficial será divulgado até 24 horas após o término da prova, nos locais de realização da prova e no site. 5.9. Eventuais recursos quanto às questões das provas
poderão ser formalizados pelo candidato até 24 horas após a divulgação do gabarito, mediante abertura de processo no setor protocolo do campus para o qual se inscreveu. 5.10. Não será concedida revisão ou vista de prova ou de cartões de resposta aos candidatos. 5.11. Em caso de anulação de questões pelo Departamento de Seleção, será atribuído acerto às questões referidas a todos os candidatos que realizaram a prova. 5.12. Ao candidato que deixar de comparecer na data e horário da prova, será atribuída a nota 0, ficando assim excluído do vestibular, não lhe cabendo qualquer recurso. 6. Das normas. 6.1. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer natureza, bem como o uso e porte de celular, pagers, fones de ouvido, relógios de qualquer espécie, protetores auriculares ou qualquer outros aparelhos eletrônicos ou similares. 6.1.1. O candidato que necessitar de aparelho auditivo deverá formalizar solicitação específica, conforme item 4 deste edital. Item 4. 6.1.2. Os aparelhos celulares de candidatos somente poderão ser ligados fora das dependências do local da prova. 6.2. Será excluído do vestibular o candidato que a. infringir normas de conduta e urbanidade. B. Não comparecer à prova. C. For flagrado durante a realização da prova, comunicando-se com outro candidato, consultando material não permitido ou portando, mesmo que desligados, os equipamentos citados no item 6.1. D. Utilizar recursos ilícitos ou fraudulentos na realização do vestibular. E. Obtiver nota 0 na prova. 6.3. O candidato, ao término da prova, entregará ao fiscal de sala o cartão de respostas e o caderno de questões. 6.4. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova depois de transcorrida 1 hora do início, sendo vedado o seu retorno. 6.4.1. O candidato que desejar levar o seu caderno de prova deverá retirar-se definitivamente da sala somente após as 18 horas. 6.5. Os 2 últimos candidatos deverão retirar-se da sala de realização da prova ao mesmo tempo. 6.6. O candidato somente poderá ausentar-se da sala durante a realização da prova em casos especiais, momentaneamente, e na companhia de um fiscal do vestibular. 6.7. Serão computadas como erradas as questões que contiverem rasuras ou mais de uma opção assinalada. 6.8. O cartão de respostas que contiver rasura que impossibilite a leitura óptica será invalidado e as respectivas questões serão computadas como erradas. 6.8.1. Em hipótese alguma, será fornecido cartão de respostas adicional. 6.9. Não será permitido o acesso às dependências dos locais de aplicação da prova a acompanhantes de candidatos ou a pessoas estranhas ao vestibular.
6.10. O IFSUL não se responsabiliza por qualquer objeto trazido pelo candidato. 6.11. Durante a realização da prova, o candidato somente poderá manter consigo e em lugar visível os seguintes objetos: caneta azul ou preta, lápis, borracha, documento de identidade e uma garrafa transparente com água ou refrigerante. 6.11.1. Deverão permanecer desligados os equipamentos eletrônicos ou de comunicação, BIP, celular, relógio ou agenda eletrônica, notebook, smartphone, gravador ou outros, sob pena de exclusão do vestibular. 6.12. Não será permitido o uso de óculos de sol, bonés, chapéus e assemelhados durante a realização da prova. 6.13. Não será permitido ingerir qualquer tipo de alimento na sala onde será realizada a prova. 6.14. Não será aplicada a prova fora dos locais estabelecidos para a realização do vestibular, salvo exceções previstas no item 4 deste edital. 7. Da pontuação final do candidato. 7.1. A pontuação final do candidato será obtida pelo somatório do número de acertos obtidos em cada uma das disciplinas que compõem a prova. 8. Dos critérios de desempate. 8.1. Para fins de desempate na classificação, prevalecerão sucessivamente os seguintes critérios. Letra A. Maior número de pontos na disciplina de língua portuguesa, matemática, história e geografia, nessa ordem. Letra B. Idade superior. 9. Da ocupação das vagas. 9.1. As vagas de ingresso por acesso universal, 50% do total de vagas, de cada curso e turno, serão ocupadas pelos candidatos em ordem decrescente de sua nota final. 9.2. Sendo o número de vagas ímpar, o ingresso pelo sistema de reserva de vagas terá uma vaga a mais que as destinadas ao sistema de acesso universal. 9.3. Os candidatos habilitados no vestibular, egressos do ensino público, enquadrados no sistema de reserva de vagas, que não forem aprovados para as vagas do acesso universal, serão classificados no acesso por reserva de vagas, de acordo com a cota atribuída no ato da inscrição, conforme item 2.3 deste edital, sequencialmente em ordem decrescente de suas notas finais. 9.4. O preenchimento de vagas remanescentes será da seguinte forma. 9.4.1. As vagas remanescentes no Sistema de Acesso Universal serão preenchidas por candidatos pertencentes a esse sistema de ingresso, obedecendo à ordem de classificação. 9.4.2. As vagas remanescentes no sistema de ingresso de reserva de vagas serão preenchidas por candidatos pertencentes à respectiva cota, obedecendo à ordem de classificação e ao seguinte. Letra A.
Havendo vaga remanescente no grupo L1 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L4 e grupo L3. Letra B. Havendo vaga remanescente no grupo L2 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1, grupo L4, grupo L3. Meu Deus do céu. Letra C. Havendo vaga remanescente no grupo L3 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L2, grupo L1. Letra D. Havendo vaga remanescente no grupo L4 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L2, grupo L1. Letra E. Havendo vaga remanescente do grupo L5 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1, grupo L2, grupo L4, grupo L3. F. Havendo vaga remanescente do grupo L6 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L1, grupo L4, grupo L3. G. Havendo vaga remanescente do grupo L7 e não havendo candidato à referida vaga, será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L4, grupo L2 e grupo L1. H. Havendo vaga remanescente do grupo L8 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L3, grupo L2, grupo L1. I. Havendo vaga remanescente do grupo L9 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L5, grupo L6, grupo L1. J. Havendo vaga remanescente do grupo L10 e não havendo candidato, a referida vaga será oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L7, grupo L8 e grupo L3. 9.4.3. Não havendo candidato suficiente para preencher as vagas garantidas pelo sistema de ingresso de reserva de vagas para os egressos do ensino público, as mesmas voltarão ao sistema de ingresso por acesso universal. 10. Da publicação dos resultados. 10.1. A divulgação dos resultados do vestibular de inverno de 2024 será feita exclusivamente pelo site, a partir do dia 21 de agosto de 2024. 10.1.1. Após a publicação dos resultados, serão divulgadas no mesmo site as chamadas e as orientações para a matrícula, bem como a convocação para o procedimento comprobatório
para análise da adequação à reserva de vagas. 10.1.2. Os resultados poderão ser divulgados conjuntamente ou separados por campos. 10.2. Os candidatos selecionados para reserva de vagas serão convocados para a apresentação de documentos e realização de procedimentos comprobatórios para análise da adequação à reserva, de acordo com a cota em que foi classificado, conforme o disposto no item 2.3. 10.2.1. O candidato deverá acompanhar no site as informações sobre datas e locais para o envio da documentação e realização dos procedimentos complementares. 10.3. Se houver necessidade de outras chamadas para preenchimento de vagas remanescentes, elas serão divulgadas exclusivamente pelo site. 10.3.1. As vagas remanescentes, após a segunda chamada do vestibular, poderão ser preenchidas mediante chamada oral e presencial dos candidatos, conforme a classificação por curso e turno, divulgada exclusivamente pelo site. 10.4. Em hipótese alguma, o resultado será informado por telefone. 10.5. É responsabilidade do candidato manter-se informado sobre as possíveis chamadas extras de classificação. 11. Da matrícula. 11.1. As matrículas serão realizadas através do balcão digital para o campus no qual o candidato se inscreveu, em período divulgado após a publicação da lista do resultado. 11.1.1. O candidato deverá acompanhar no site as chamadas e orientações para a realização da matrícula. 11.1.2. O candidato que não apresentar toda a documentação exigida perderá a vaga e será eliminado do vestibular de inverno 2024. 12. Documentos para matrícula. 12.1. A documentação para a matrícula dos candidatos aprovados e convocados deverá ser submetida em meio digital pelo balcão digital, no período estabelecido pelo campus, conforme chamada e orientações publicadas no site. 12.2. O candidato selecionado pela reserva de vagas e convocado para a apresentação da documentação deverá apresentar os documentos conforme o enquadramento de sua cota, os quais serão analisados para comprovação do direito à reserva. 12.3. Quando solicitado, o candidato deverá apresentar toda a documentação original para a conferência. 12.4. Todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis e isentos de rasuras ou cortes. 12.5. Os documentos que devem ser enviados pelos candidatos aprovados e convocados podem variar de acordo com a modalidade da vaga, devendo ser observado o disposto no quadro a seguir e a descrição das documentações logo abaixo do quadro. Ver edital.
12.5.1 Relação dos documentos básicos e acadêmicos que devem ser apresentados por todos os candidatos. Letra A. Cópia digitalizada de uma fotografia 3x4 recente. Letra B. Cópia digitalizada da cédula de identidade e da certidão de nascimento. Letra C. Cópia digitalizada do CPF. Letra D. Cópia digitalizada do comprovante de residência. Comprovante de residência, conta de luz, água, aluguel ou telefone. Ou da declaração de próprio punho assinada pelo candidato. Letra E. Cópia digitalizada do histórico escolar original do ensino fundamental completo, contendo texto, atestado ou certificado de conclusão para candidatos do acesso universal. Letra F. Cópia digitalizada do histórico escolar original do ensino fundamental completo, cursado em escola pública, contendo texto, atestado ou certificado de conclusão para candidatos das cotas. G. Comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, carteira de reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos ou que completem 18 anos no ano corrente. H. Título de eleitor e certificado de quitação eleitoral para candidatos brasileiros, natos ou naturalizados maiores de 18 anos. (12.5.1.1) Se o candidato estrangeiro também deverá apresentar: letra A. Cópia digitalizada da carteira de identidade para estrangeiro. Letra B. Cópia digitalizada da declaração oficialmente traduzida de equivalência de estudos feitos no exterior. 12.5.2 Relação dos documentos de pessoa com deficiência que devem ser apresentados pelas cotas L5, L6, L7 e L8. Letra A. Cópia digitalizada de laudo médico que ateste a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência do código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. 12.5.3 Relação dos documentos de autodeclaração de pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, que devem ser apresentados pelas cotas L2, L4, L6, L8, L9 e L10. Letra A. Termo de autodeclaração conforme anexo 6. B. Se indígena, o candidato deverá apresentar declaração conforme anexo 4 e anexo 5. C. Se quilombola, o candidato deverá apresentar declaração conforme anexo 9. 12.5.3.1 Além da documentação necessária, os candidatos negros, pretos ou pardos, que concorrem às cotas nas modalidades L2, L4, L6 e L8 e que forem classificados deverão participar de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração,
através de comissão específica do IFSUL, para a aferição dos seus direitos, conforme disposto no item 2.3.1. 12.5.3.1.1. Os candidatos serão convocados para realizar o procedimento de heteroidentificação em dia, local e horários definidos pelo campus. 12.5.3.1.2. Recursos referentes aos resultados da avaliação da comissão de heteroidentificação deverão ser encaminhados para o link. 12.5.3.1.3. Todos os procedimentos referentes às comissões de heteroidentificação seguem o disposto na resolução Consup-IFSUL número 255, de 3 de abril de 2023, anexo 3. 12.5.3.1.4. O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação quando convocado será eliminado do vestibular e perderá o direito à vaga. 12.5.4. Relação dos documentos socioeconômicos e de renda que devem ser apresentados pelas cotas L1, L2, L5, L6 e L9. 12.5.4.1. Anexo 7 preenchido. Formulário para cálculo da renda per capita. 12.5.4.2. Documentação dos integrantes da família, incluindo o candidato, residentes no mesmo imóvel com a mesma dependência financeira. Letra A. Documentos dos integrantes da família, menores de 18 anos. 1. Cópia digitalizada do documento de identidade ou certidão de nascimento. Letra B. Documentos dos integrantes da família, maiores de 18 anos. Cópia digitalizada dos documentos de identidade ou das certidões de nascimento. 2. Cópia digitalizada da certidão de casamento ou declaração de união estável dos mantenedores do orçamento familiar. 3. Cópia digitalizada da certidão de óbito de pessoas que mantinham o orçamento familiar, se for o caso. 4. Cópia digitalizada da carteira de trabalho, independente de conter assinatura de trabalho, nas páginas foto, identificação civil, último contrato de trabalho e a posterior em branco. 5. Cópia digitalizada ou original na forma digital dos rendimentos provenientes de programas sociais como Bolsa Família, benefício de prestação continuada da LOAS, auxílio reclusão, entre outros quando houver. 6. Cópia digitalizada ou original na forma digital dos extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos, ou a declaração que não possui conta bancária, anexo 8. Tá. Vamos para C. Comprovante de renda familiar bruta mensal, conforme a situação de trabalho de cada componente da família. CI. Cópia digitalizada ou original na forma digital dos 3 últimos contra-cheques recebidos. C. 2 Is. Cópia digitalizada
ou original na forma digital da declaração do imposto de renda à pessoa física, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. CIII. Cópia digitalizada da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, registrada e atualizada. CIV. Cópia digitalizada da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, registrada e atualizada, ou do carnê do INSS, com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica. CV. Cópia digitalizada ou original na forma digital do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS. CVI. Cópia digitalizada ou original na forma digital dos extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. C2. Se exerce atividade rural. 2I. Cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração do imposto de renda pessoa física, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. II. Cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração de imposto de renda pessoa jurídica, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. III. Cópia digitalizada de quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou membros da família, quando for o caso. IV. Cópia digitalizada ou original na forma digital de extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. V. Cópia digitalizada das notas fiscais de venda, modelo 4 ou 15, pelo período de 1 ano, ou declaração do sindicato rural. VI. Cópia digitalizada da declaração do rendimento de atividade rural, conforme anexo 8. 3. Se aposentados e pensionistas. I. Cópia digitalizada ou original na forma digital do último extrato de pagamento do benefício. Não pode ser extrato bancário com valor de saque, do extrato de pagamento retirado na Previdência ou pelo site. II. Cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração do imposto de renda pessoa física, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. III. Cópia digitalizada ou original na forma digital de extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. IV. Se autônomos e profissionais liberais. I.
cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração do imposto de renda à pessoa física, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. II. Cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração do imposto de renda pessoa jurídica, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição ou do Simples Nacional. III. Cópia digitalizada da declaração de autônomo descrevendo as atividades que desempenham e a média mensal de rendimentos, conforme anexo 8. IV. Cópia digitalizada de quaisquer declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da sua família, quando for o caso. V. Cópia digitalizada ou original na forma digital das guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada. VI. Cópia digitalizada ou original na forma digital de extratos bancários da pessoa jurídica dos últimos meses, pelo menos. V. Se recebe rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis. I. Cópia digitalizada ou original na forma digital da declaração do imposto de renda da pessoa física, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. II. Cópia digitalizada do contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos 3 últimos comprovantes de recebimentos. III. Cópia digitalizada ou original na forma digital de extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. VI. Ser desempregado ou do lar. I. Formulário, declaração para cálculo de renda per capita, conforme anexo 8. Quer parar? Sim? Anexo 8. Quer parar ou segue-se? Tá? 13. Das disposições finais. 13.1. As disposições contidas nos cadernos de questões constituem normas que passam a integrar o presente edital. 13.2. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados no site. 13.3. A inscrição do candidato no vestibular de inverno 2024 implicará a plena aceitação das normas estabelecidas no presente edital, da legislação específica e das normas regimentais do IFSU. 13.4. Os resultados do vestibular de inverno 2024 são válidos exclusivamente para o segundo semestre letivo de 2024. 13.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao vestibular, inclusive retificações, gabaritos, resultados de prova e de recursos,
as quais serão feitas exclusivamente no endereço eletrônico para a ciência dos interessados. 13.6. O prazo para impugnação do presente edital é de 5 dias, a contar da publicação no site do IFSU, incluído o dia da publicação. 13.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Seleção. Pelotas, 8 de julho de 2024.